Mais de 2.500 pessoas morreram em janeiro de 2021, vítimas da Covid-19. O número é maior que os óbitos registrados em abril e maio, no período do primeiro pico da pandemia do coronavírus. Isso se somados, esses 2 meses, as mortes são contabilizadas em 2.850 óbitos por conta do coronavírus em abril e maio do ano passado. Já o número de novas infecções chegou a 66 mil diagnósticos positivos, superando qualquer período do surto da doença. Thaís, essa explosão de casos em janeiro resultou em cenas jamais vistas na história do estado e inclusive do mundo, A falta de oxigênio, a baixa capacidade de atendimento a pacientes nos hospitais, na rede pública e privada, e filas de carros funerários nos cemitérios de Manaus foram consequências dessa segunda onda da pandemia da Covid-19, coisa que a gente só havia visto em filmes, Thaís? Pura ficção científica, o que a gente nunca tinha esperado acontecer. Essa segunda onda foi realmente mais absurda. Para falar mais sobre esse assunto aqui com a gente, estamos com um pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. Ele fala conosco pela internet. Seja bem-vindo ao Alta Frequência e boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Band News Difusora. É uma pena estar aqui novamente com vocês, relatando a tragédia da segunda onda, porque da última vez que nós conversamos sobre esse assunto era justamente para tentarmos prevenir esse cenário. Certo. Gessen, o senhor foi um dos primeiros, inclusive, um dos primeiros especialistas a fazer alertas sobre essa tragédia, que ocorreria desde os meses que antecediam as festas de fim de ano. O que foi que, de fato, faltou dos poderes públicos e até mesmo da própria população para evitar o que já era anunciado? Olha, Alex, infelizmente o que tem sido o grande drama do enfrentamento da epidemia de Covid-19, não só em Manaus e no Amazonas, mas no Brasil de uma forma geral, é uma baixa adesão da população às medidas de distanciamento físico e, acima de tudo, Alex e Thaís, a pior de todas as cepas, a pior de todas as variantes, que é a ineficácia na gestão da epidemia. Com relação a essa nova cepa que a gente traz aqui, possivelmente mais letal, mais transmissível, o senhor acha que isso foi um colaborador para esse aumento de casos e para esse colapso ainda mais significativo que a primeira onda da Covid-19? Olha, Thaís, é muito difícil fechar digamos assim, a rede causal dessa tragédia que a gente viveu agora no mês de janeiro em Manaus, de uma forma geral, no Amazonas, a nova variante, mas eu não tenho dúvida que a nova variante contribuiu sim, Agora a gente precisa pensar em outras coisas que a ciência ainda precisa melhorar suas conclusões, como a questão da reinfecção, por exemplo, dela ser um pouco maior do que a gente imaginava, Pensarmos um pouco sobre outras situações, como a elevadíssima circulação de pessoas que nós tivemos no mês de dezembro e um pouco no início de janeiro, Então, nós tínhamos esse sentimento na população, Thaís e Alex, vocês devem ter percebido isso, de todo mundo um pouco despreocupado a partir de novembro, Muita gente abandonando o uso de máscaras, muitas confraternizações, amigo oculto, despedida, Natal, Ano Novo. Então, todo esse ambiente ele foi alimentado por uma falsa noção de imunidade de rebanho. Inclusive, nós tivemos pesquisadores, não só de fora do Amazonas, mas também do Amazonas, que defenderam essa tese absurda da imunidade de rebanho, e que hoje essas mesmas pessoas estão fazendo recomendações, em relação a essa grave situação que a gente está vivendo. Elas, infelizmente, deveriam pedir desculpas à sociedade amazonense por terem transmitido esse tipo de conhecimento desprezível, porque ele acabou gerando uma falsa sensação de segurança na população e juntou com essa série de fatores aí, Thaís, incluindo a nova variante para a gente chegar nesse cenário de filme de terror, que transforma, infelizmente, Manaus na capital mundial da Covid.
O senhor tocou no assunto das pessoas que deixaram de usar máscara e se comentou também que com essa nova variante da Covid-19, as máscaras de pano não seriam suficientes, seria a máscara que é usada em cirurgia, a máscara descartável. O senhor também tem conhecimento a respeito dessa alteração, se o uso da máscara de pano pode causar algum prejuízo para a pessoa que está usando, tentando ficar livre da Covid-19? Olha, na verdade, independente, Thaís, da variante que nós estejamos nos referindo, vamos supor que temos 18 variantes, né, circulando em Manaus, não faz diferença você usar uma máscara de pano ou uma máscara ou outra máscara em termos de filtragem de variante, né? Eu, aliás, escrevi um artigo de opinião em abril de 2020, alertando a população, né, de que a estratégia traçada pelo Ministério da Saúde lá no começo, né, de popularizar esse uso de máscaras caseiras, né, transferindo a responsabilidade, né, do uso adequado dessas máscaras à população, poderia trazer muitos danos, porque nós sabíamos que essas máscaras caseiras e até mesmo as máscaras cirúrgicas, principalmente as caseiras, têm uma limitadíssima capacidade de filtragem do novo coronavírus. Você tem uma ideia, Thaís, o novo coronavírus, ele é menor aproximadamente 400 vezes do que a espessura de um fio de cabelo, né? Então, essas máscaras de pano, efetivamente, elas servem para diminuir a dispersão de partículas virais, né, de unidades virais no ambiente, né? Elas não te protegem, elas não filtram o novo coronavírus. A única máscara que nós temos com comprovação científica de que faz esse papel de filtro e, portanto, de um respirador e não de uma máscara de proteção facial, seria a famosa máscara N95, né? Que muitas vezes, Thaís, para a nossa má sorte, nem mesmo os profissionais de saúde que trabalham diretamente com o paciente têm acesso a esse tipo de equipamento. Muito bem, agora 4h32 na capital amazonense. Para você que chega agora aqui na programação da Band News Difusora FM, nós estamos conversando com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana, um dos primeiros especialistas a trazer alertas sobre a gravidade, a possível segunda onda da Covid-19 que chegou e estamos em plena segunda onda da pandemia de Covid-19 aqui no Amazonas. E já aproveitar aqui, Gessen, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em atender aqui a nossa equipe, mas mesmo após cerca de 3 semanas, né, em que o Estado buscou socorro pela falta de oxigênio, ainda há aí a superlotação nos hospitais públicos e uma fila imensa, mas uma fila imensa mesmo, de pessoas que precisam de um atendimento em leitos clínicos, em leitos de UTI. As autoridades já devem estar preocupadas então aí com uma possível terceira onda de Covid-19, ou ainda é cedo para afirmar e prever essa terceira onda da doença? Olha, Alex, você levantou pontos interessantes, né? Agora, no mês de janeiro, nós tivemos um total de aproximadamente 110% maior de mortes confirmadas, Alex, por Covid-19, quando comparado aos últimos 5 meses, né? Quando você junta o início da segunda onda, ali agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, você tem menos de 2.200 mortes. Né? Se você compara esse total de mortes em janeiro com o total de mortes do pico explosivo e igualmente desolador que chocou a humanidade na primeira onda, nós temos menos de 2.100 mortes nesse período. Portanto, foi um momento muito crítico, né, que muitas pessoas morreram asfixiadas dentro do hospital, e eu tenho dito para muitas pessoas que a maior quantidade de pessoas que morreu e continua morrendo asfixiada é fora do hospital. Se você pega a média de mortes no domicílio dos últimos 30 dias, você vai ver que esse número está muito acima do padrão histórico. E essas pessoas, Alex, são pessoas que estão morrendo em casa sem assistência médica, portanto, asfixiadas, sem oxigênio. Imagina uma pessoa que compõe uma família com baixos recursos financeiros, ela vai ter condições de adquirir uma bala de oxigênio, por exemplo, dentro desse mercado paralelo aí por 3 mil até 5 mil reais em Manaus. É impossível, né? Então você tem uma situação muito complicada, assustadora, né? E que nos coloca ameaçados sim, Alex, a terceira onda. É claro que falar em terceira onda no pico da segunda
é um pouco precoce, né? Mas a depender dos acontecimentos em relação à gestão da epidemia, nós estamos seriamente ameaçados de ter uma terceira onda, sim, e em plena campanha mundial de vacinação. E por que, Alex e Thaís? Se você reparar, as pessoas que estão gerenciando a epidemia no nível estadual, né, que são geralmente as que tomam a decisão de recomendações em relação às medidas de restrição, os níveis de alerta em relação à epidemia, são basicamente as mesmas, né, com exceção da finada Rosemary Costa Pinto, né, que uma das pessoas, aliás, que negou a segunda onda por meses até morrer, literalmente morrer por Covid, né, a gente tem esperanças bastante negativas, Alex, infelizmente. E, pesquisador, a gente tem agora a vacinação, a esperança, só que o senhor tem acompanhado o ritmo dessa vacinação, até pelas fases já divididas, o cronograma estipulado pelo governo do estado, pela prefeitura de Manaus, e pouco mais de 10% das pessoas que estão no grupo da primeira fase para serem vacinados já receberam o imunizante. O que o senhor tem a falar desse número, se é adequado ou não, esse processo? E uma outra pergunta já emendada a isso, o senhor falou dessa precocemente possível terceira onda, se nós pensarmos em plena segunda onda. Mas teria uma estimativa de quando seria, até pelo esse processo mais lento de alcançar toda a população? Olha, Thaís, essa questão da vacinação tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que os profissionais da atenção básica, especialmente do município, que estão trabalhando no processo de vacinação, eu tenho certeza que eles estão fazendo o melhor deles e dando o máximo deles. A questão não é o profissional vacinador, não é a vontade do município de vacinar, e sim um processo mais complexo, um processo maior de ingerência, de atraso na aquisição e na distribuição de vacinas, e aí a gente tem que ser mais específico, né? No nível estadual e principalmente no nível federal por intermédio do Programa Nacional de Imunizações, né? Então, nós estamos muito aquém, Thaís, da sonhada imunidade de rebanho, apesar dos esforços das secretarias municipais de saúde dos diferentes municípios do estado do Amazonas. As doses que nós temos são em número ínfimo e estão muito longe de garantir o que nós precisamos para aí sim falarmos em imunidade de rebanho pela via vacinal, porque para isso, Thaís, nós precisaríamos vacinar pelo menos 50%, 70% da população para termos clareza nas estatísticas de internações de casos graves e principalmente de mortalidade que a vacinação em massa está fazendo efeito. Então quer dizer que não adianta vacinar os grupos de risco? Adianta, para proteger esses indivíduos, os ambientes que eles circulam, mas o que interessa para a população do estado do Amazonas, para a população de Manaus e dos seus 61 municípios é a proteção coletiva, é a proteção de todo mundo. Então, nesse sentido, nós estamos bastante distantes e não seria surpresa, Thaís, nós falarmos em terceira onda daqui a uns 5, 6 meses, novamente a julgar pelas atividades negligentes que têm sido conduzidas pelo governo do estado do Amazonas. Isso é um ponto importante para a gente discutir, Thaís, que Manaus, apesar de ser a capital mundial da Covid e ter falhado grosseiramente e desumanamente na primeira onda e, sobretudo, agora na segunda onda, com essa cena que horrorizou a humanidade de pessoas asfixiadas dentro e fora dos hospitais, nós não temos nenhum indicativo de punição das pessoas que estão gerenciando a epidemia no estado do Amazonas. Então, isso é algo que nos preocupa muito, porque o sentimento de impunidade é grande e a insegurança em relação a medidas efetivas de combate à epidemia também porque estamos na mão dos mesmos incompetentes. 4h39. Jessen, gostaria aqui de emendar mais uma pergunta para você. Eu costumo comentar nos bastidores aqui da empresa, ou até mesmo em conversas formais com amigos, com parentes, que algumas medidas foram tomadas bem tardiamente, como é o caso aí desse isolamento feito, desses decretos em que o governo do estado tem tomado nos últimos dias. Agora a prefeitura, inclusive, adotou até o final do mês em não abrir algum espaço público e proibir as festas, né? A Ponta Negra é um exemplo aí de local que vai permanecer fechado, e alguns outros procedimentos foram adotados para que as pessoas ficassem em casa. A princípio seria
de 6 da manhã, das 7 da noite até as 6 horas da manhã, depois 24 horas. um novo decreto surgiu aí, passando para 24 horas. Eu costumo dizer que medidas foram tomadas bem tardiamente, mas tendo em vista o cenário caótico em que as pessoas, em que os amazonenses estão vivendo, essas medidas tomadas agora servem de alguma coisa para amenizar o quadro ou não? Não, sem dúvida, Alex, elas são úteis, elas servem. Agora, não se discute, né, que são medidas extemporâneas, né, que são medidas tomadas tardiamente, e o que nós fizemos, Alex, em outras palavras, numa linguagem bem popular, foi chamar o corpo de bombeiros para apagar o incêndio depois que a edificação desmoronou. Foi isso que nós fizemos, né? Agora, é útil chamar o corpo de bombeiro? Porque se você não chamar o corpo de bombeiro, a casa ao lado vai pegar fogo, o vizinho do lado também vai. Então, com certeza, não podemos dizer que essas medidas foram tomadas por força, por pressão da imprensa internacional e da justiça pelo governo do estado do Amazonas. Elas vão ajudar a puxar essa curva de contágio para baixo. Agora, é muito bom lembrar que nós conseguimos convencer em setembro, no final de setembro de 2020, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, a decretar ou a auxiliar a decretar o lockdown em Manaus, e essa medida, lamentavelmente, foi classificada como absurda pelo atual presidente Jair Bolsonaro e imediatamente descartada pelo governador Wilson Lima. Alex e Thaís, se esse lockdown tivesse sido implementado lá em setembro, quando estava começando a elevação das mortes por Covid-19 e o contágio em Manaus, muito provavelmente nós nem estaríamos aqui conversando sobre essa tragédia que é a segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19. 4h42. A gente conversou aqui na programação da Band News Difusora FM. Agradeço a sua disponibilidade, pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. Obrigada por compartilhar o conhecimento, um pouquinho do que é o nosso cenário de fato aqui no Amazonas. E qualquer novidade, os microfones estão abertos. A gente agradece a sua colaboração. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Thaís e Alex. Bom trabalho. E obrigado.